Vamos lá. O que a gente começou, então, a conversar na última aula? Foi a parte de filtros, né? Basicamente, o que você tem que lembrar de filtros? Que são filtros ativos que a gente está falando, né? Existem outros tipos de filtros, mas a gente vai falar de filtros ativos, onde um dos componentes é o amplificador operacional, tá? E ele se chama ativo porque o up-op, ele é um elemento ativo, né? Tu precisa alimentar ele e ele vai sintetizar um sinal na saída, né? Então, ele é um componente ativo. Então, a gente está falando de filtros ativos, e o que vocês têm que lembrar disso aí é que o filtro, ele consegue dar ganhos diferentes para frequências diferentes, tá? Tem que lembrar que o sinal de entrada que tu vai trabalhar, que é uma informação, não necessariamente esse sinal vai ser sempre senoidal. Na real, nunca vai ser uma senoidal pura, né? Então, ele vai ser um sinal com formatos variáveis. Então, um sinal periódico, sinal variante no tempo, e com formas de onda que tu não sabe direito que frequências que estão envolvidas, né? Então, tu tem que entender qual que é o ganho que tu consegue dar para essas diferentes frequências, tá? E nesse caso específico aqui, a gente trabalha com essa capacidade da variação de ganho em função da frequência para amplificar determinadas frequências ou para atenuar outras frequências, né? Então, quando a gente quer que passe baixas frequências, a gente tem os chamados filtros passa-baixas, onde a gente consegue eliminar altas frequências, tá? Então, geralmente, os filtros de ruído são filtros passa-baixa, porque o ruído está numa frequência muito alta e quando tu quer eliminar o ruído de uma informação, tu usa um filtro passa-baixa. Mas ainda existem os filtros passa-alta, quando, por exemplo, tu quer livrar de ondulações de baixa frequência, ou quando tu quer te livrar de níveis médios, daí tu usa filtros passa-alta, certo? E tu ainda tem outros tipos de filtro que são os selecionadores de faixa, que é, por exemplo, passa-faixa ou rejeita-faixa. Passa-faixa tu dá um ganho numa determinada faixa e rejeita as demais, tá? Então a ideia é essa, é que tu tem um circuito que tu consegue dar um ganho em uma determinada faixa de frequências e atenuar outra faixa de frequências, tá? Dependendo de onde está alocado, a gente tem a nomenclatura diferente, tá? E aí, nós vamos, sempre quando a gente vai projetar um filtro, nesse caso aqui um filtro passa-baixo, que a gente vai fazer, né, um exemplo, vamos refazer o exemplo da última aula, sempre quando a gente está falando em projetar um filtro, a gente tem que definir duas coisas principais desse filtro, que é a frequência de corte, ou seja, até que frequência que ele vai ter um ganho, e a partir dessa frequência ele vai começar a atenuar, né, essa é a frequência de corte, que determina até que frequência que esse filtro vai ter um determinado ganho, e a partir dessa frequência ele vai atenuar, e ainda tu tem que definir qual que é o ganho que tu quer nessa banda passante. Então, no caso do passa-baixa, a banda passante vai até a frequência de corte, né? Então, ali tu tem que dizer qual ganho que tu quer nessa banda passante. Tu quer ganho unitário, tu quer ganho 10, tu quer, enfim, tu quer amplificar ou tu quer que só passe o sinal que está dentro dessa banda passante. E a partir da frequência de corte, ele vai diminuindo esse ganho até atenuar o sinal, tá? Então, ele vai atenuando o sinal nas frequências que tu não tem interesse. E daí, como é que isso, que eu tenho que vocês têm que lembrar disso aí? Então, se tu pega basicamente um sinal, né, que é o exemplo aqui, por exemplo, né, vamos pegar esse exemplo para ficar conversando em cima dele. Esse exemplo aqui está dizendo o seguinte, ó, tu quer fazer um passa-baixa, onde tu está interessado na componente de 10 Hz desse sinal. É uma ondulação de baixa frequência em 10 Hz. Só que em cima desse 10 Hz tem uma ruideira que tu mediu e viu que ela está acima de 100 kHz esses ruídos, tá? Então tu está interessado só na ondulação de 10 Hz. Então, por exemplo, esse sinal vermelho aqui, que é um sinal no tempo, né, um sinal transiente, esse sinal que está aqui, por exemplo, pode ser uma medida de um TC, né, a saída de um TC lá, saída de um TP, onde tem muita ruideira eletromagnética em volta, então ele está medindo isso aqui, ele está medindo a rede, mas está medindo um monte de ruideira em cima, tá? A rede não, né, porque a gente está falando em 10 Hz, mas um sinal de 10 Hz. E quando a gente fala de um sinal assim, muito importante vocês se lembrarem que a gente pode representar esse sinal, se a minha caneta funcionar. O que aconteceu com a minha caneta? Putz, peraí, só um minuto. Minha caneta morreu.
que vocês têm que lembrar desses sinais aí? O que você tem que lembrar de quando a gente enxerga um sinal assim? Que aqui, nesse caso, está representada a amplitude do sinal em função do tempo, né? A gente tem que lembrar que esse sinal a gente pode representar no domínio da frequência. É o mesmo sinal, só que representado no domínio da frequência, ou seja, no teu eixo X, são as frequências que compõem esse sinal aqui de cima. Então, esse sinal, ele tem aquela componente que tu está interessada de baixa frequência, que é a baixa frequência aqui, certo? Que é os 10 Hz, que está dizendo aqui no enunciado. Então, ele tem essa componente em 10 Hz, ou seja, ele tem uma determinada amplitude em 10 Hz, e isso está representado aqui, ó, por esse primeiro pico, ó, em 10 Hz, para frequência de 10 Hz, tu tem uma determinada amplitude, ok? E ainda tu tem esses ruídos por cima, né? Então isso aqui são em alta frequência. Então tá aqui, ó, tu tem algumas amplitudes em alta frequência também. Tá? Então é bem importante isso aqui tu enxergar no domínio da frequência. Quando tu bate o olho num sinal desses, tu sabe que tem baixa frequência e alta frequência sobreposta. E quando tu enxerga isso no domínio da frequência, ou seja, o eixo X no domínio da frequência, tu enxerga ele dessa forma, né? Uma amplitude em cada uma das frequências que compõem esse sinal, tá? Daí eu falei para vocês, né, que o jeito de calcular essas amplitudes em cada uma das frequências era através da transformada de Fourier, tá? Beleza, e daí é o seguinte, eu tenho esse sinal aqui, esse é o meu sinal medido, esse é o meu sinal de entrada, mas eu estou interessado em eliminar toda essa ruideira aqui. Então, a gente pode utilizar um filtro ativo, que é o enunciado, né? Para te calcular um filtro ativo, onde a entrada do teu circuito vai ser isso aqui, e tu quer eliminar essa ruideira, tu quer deixar passar só os 10 Hz, tu quer eliminar essas componentes aqui. Ou seja, tu quer que o teu circuito, que é esse cara aqui, ele tenha um ganho zero nessas frequências e que tenha um ganho, nesse caso aqui, 1, né? Que tenha um ganho unitário nessa frequência aqui. Então, que deixe passar os 10 Hz e que atenue as altas frequências. E quem faz um ganho dependente da frequência são os filtros, né? Então, tu tem essa estrutura aqui que eu passei para vocês, que é uma das estruturas de filtro passa-baixa, tá? Esse cara aqui é o filtro passa-baixa de primeira ordem inversor, tá? Porque a gente tem a entrada na porta inversora, e ele é uma variação do nosso amplificador inversor, onde a gente colocou um capacitor aqui, e quando a gente colocou esse capacitor em paralelo aqui, a gente viu que o ganho dessa estrutura, que a gente calculou na última aula, que era o H, né? Ele vira uma função de transferência, ou seja, esse ganho depende da frequência, e a gente começa a chamar de função de transferência, então quer dizer que a tensão de saída vai depender da tensão, da frequência da tensão de entrada, né? E esse cara aqui, ele tem uma resposta desse jeito. Se a gente for traçar o ganho dele, o ganho desse nosso circuito em função da frequência, ele tem essa resposta aqui, tá? Onde nas baixas frequências esse capacitor funciona como se fosse um circuito aberto, então tu tem um ganho, né, que é o módulo do ganho na real, tu tem o ganho nessa baixa frequência, onde esse capacitor é um circuito aberto, e quando tu aumenta a frequência, esse capacitor começa a se tornar um curto, e logo o ganho começa a diminuir, até se tornar idealmente zero, tá? Então, para altas frequências ele atenua e para baixas frequências ele deixa passar, que é exatamente o que a gente quer aqui, ó. Para altas frequências ele atenue, tenha um ganho baixo ou idealmente zero, e para baixas frequências ele deixe passar o sinal que eu estou interessado, que é os 10 Hz aqui, tá? E daí o que a gente tem que fazer agora? É dizer, para poder projetar, é dizer duas coisas. A gente tem que dizer qual o ganho que a gente quer na banda passante e qual a frequência de corte que a gente quer. De novo, o que é banda passante? Banda passante é aquela parte do gráfico onde tu tem ganho diferente de zero. Então é aqui, ó, a nossa banda passante de um filtro passa-baixa. A banda passante de um filtro passa-baixa está na esquerda da frequência de corte. Num passa alto é o contrário, né? Tá para a direita da frequência de corte, mas o passa alto é proximal. Então, aqui, a gente tem que definir qual que é o ganho que a gente quer
e qual que é a nossa frequência de corte. É com base nesses dois elementos que a gente projeta esses três, os dois resistores e o capacitor do nosso filtro, tá? E aí eu passei uma rotininha de projeto para vocês para dizer isso, tá? Então, o que, que a gente tem que fazer aqui no nosso circuito, tá? Como é que fica o projeto aqui no nosso circuito? Eu disse que eu quero que a frequência de 10 Hz ela passe. Eu estou interessado nesse sinal. Eu quero que esse 10 Hz passe. Então, eu quero que o meu 10 Hz esteja dentro da banda passante. Então, esse 10 Hz aqui é a nossa chamada frequência de interesse, tá? É a frequência de interesse que eu tenho, é os 10 Hz, porque eu quero que esses 10 Hz passem, que seja amplificado. Nesse caso aqui, quanto que eu quero que seja amplificado? Eu tenho que dizer o quanto que eu quero que seja amplificado. Que aqui eu chamei para vocês de ganho DC. Por que ganho DC? Porque é o ganho que tu tem aqui em 0 Hz, ó. Tá? Tu tem que definir isso também para o projeto. Define qual o ganho que tu quer na banda passante. Ah, eu quero que ele amplifique, eu quero que ele só deixe passar. Então, nesse caso aqui, eu vou dar ganho unitário, porque eu quero que deixe passar os 10 Hz. Eu quero que deixe passar a frequência de interesse com um ganho unitário. E aí, o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular qual que é a frequência de corte que vai garantir que eu tenha ganho unitário aqui na banda passante e que eu tenha atenuação nas altas frequências, tá? E aí a gente usa aquelas regrinhas de projeto que eu passei para vocês. Então, esses dois cara aqui é o que tu tem que definir, tá? Para entrar na rotininha de projeto. Tu tem que definir a tua frequência de interesse e qual o ganho que tu quer na banda passante, né? Eu vou até dar um nome para esse ganho DC aqui, ó. Vou chamar de ganho na banda passante aqui, ó. Ganho na banda passante, tá? Tá, é o ganho da banda passante, que é o ganho que tu quer na tua frequência de interesse, tá? E aí, o que, que a gente faz agora? Agora a gente vai para aquela rotininha de projeto que eu tinha passado para vocês lá na última aula, né? Para calcular a frequência de corte, a gente escolhe ela 10 vezes maior que a frequência de interesse. Por que, que a gente assume essa regrinha de projeto aqui, ó? Porque a frequência de interesse ela tem que estar na esquerda da frequência de corte, tá? Aqui é a nossa frequência de interesse desse problema, ó. A frequência de interesse ela tem que estar uma década abaixo da frequência de corte. Por que isso? Por que, que a frequência de interesse tem que estar uma década abaixo da frequência de corte? Porque se tu olhar a resposta do filtro de primeira ordem, ele começa a atenuar já uma década antes, ó. Aqui assim ele já começa a atenuar. E a frequência de corte é quando esse ganho atenuar 3 dB. Então eu não quero que a minha frequência de interesse esteja aqui, por exemplo, ó. Eu não quero que a minha frequência de interesse esteja aqui, porque aqui eu já tenho uma atenuação do sinal, tá vendo? Que o ganho já está diminuindo aqui. Então, o que, que a gente faz? Não, vamos situar essa frequência de corte uma década na frente da frequência de interesse. Se eu garantir que eu vou botar uma década na frente, exatamente um quadradinho aqui, ó, se eu garantir uma década na frente, eu garanto que eu não vou ter atenuação na frequência de interesse, certo? Se eu botar, por exemplo, o dobro da frequência de interesse, se eu botasse em 20 Hz, a frequência de corte ia estar aqui, ó. Então, a atenuação ia começar a partir daqui assim já, ó, certo? Aqui assim ia ser o meu ganho. Então, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que na frequência de interesse não sofra atenuação. Então, eu coloco a frequência de corte, no mínimo, uma década na frente da frequência de interesse. Posso botar 2 décadas, certo? Mas, no mínimo, uma década. Por isso que eu defini aqui. Então, o que, que eu tiro daqui? Que eu vou ter uma frequência de corte no maior ou igual a 100 Hz, né? Porque a nossa frequência de interesse é 10, 10 vezes 10 dá 100. Eu vou dizer que ela vai ser exatamente igual a 100 Hz aqui, só para definir, tá? Então, a frequência de corte vai ser esse valor aí. Eu defino dessa forma. Tu tem a frequência que tu quer passar, então tu define a frequência de corte ali uma década na frente da frequência de interesse. Beleza. Fiz isso, o que, que é o próximo passo? É definir o resistor R1. Esse cara aqui tu vai escolher, porque o ganho, ele depende do R1 e do R2. Então, a gente escolhe esse R1. Eu coloquei esse range aqui, mas não necessariamente, tá? Só o que, que é usual aqui é tu não pegar um R1 muito baixo.
Não pegar um R1 de 100 ohms, por exemplo, um R1 de 200 ohms, um R1 de 10 ohms. Nunca pegar um valor muito baixo, porque o R1 está aqui na entrada, ó, e o R1 é a impedância de entrada desse circuito. Então, é ele que vai dizer quanta corrente vai entrar aqui, mas eu não quero que entre corrente. Então, a gente tenta pegar um resistor bem grande para colocar nessa faixa, tá? Eu coloquei aí de 1K, 10K, mas tu escolhe qual que tu quer, tá? Geralmente um valor bem elevado. Nesse caso aqui, dentro desse range, eu vou escolher um valor aqui de 10 kΩ, que foi o que eu escolhi na última aula, né? 10 kΩ, certo? Pode ser 10 kΩ ou vocês querem outro valor? 10 kΩ. Pode ser, eu aceito. Tu aceita? Pode ser. Então tá, muito obrigado pela tua aprovação, cara. De nada. Daí a gente escolhe esse resistor, tá? Escolheu o resistor, a gente vai para o cálculo do resistor 2. O resistor 2, que é esse cara aqui, ele vai ser calculado pelo ganho. Porque o ganho aqui, ó, lá na última aula eu coloquei para vocês que o ganho aqui na banda passante, esse valor aqui, é R2 por R1. Né? Na real, o ganho é menos R2 por R1, mas a gente está trabalhando de módulo aqui, né? Então é R2 por R1, o ganho aqui, ó, em 0 Hz vale R2 por R1. Então é o ganho na banda passante R2 por R1. Então por isso que tu tem que definir o ganho aqui, ó, porque daí agora a gente calcula o R2. Se o nosso ganho é unitário, eu vou ter que o R2 é igual ao R1. Então também vai ser 10 kΩ, certo? Assim, também vai ser 10K. Tá? Porque a gente disse que o ganho era unitário. Então, R2 vai ser igual a R1. Se tu fosse amplificar, né, tu quisesse ganho 10, então esse cara aqui ia ser 10. Então, o nosso R2 ia ser 100 kΩ, tá? Mas nesse caso aqui não pediu para amplificar, então eu quero que o 10 Hz que entra seja o mesmo 10 Hz que sai. Eu quero que esse circuito só elimine o ruído. Eu não estou interessado que ele amplifique o sinal. Tá, beleza. Calculei o R1, calculei o R2. Temos o R1, temos o R2. Agora falta o capacitor. O capacitor é quem vai nos dar a frequência de corte, que está aqui, ó. Então a gente calcula ele pela equação da frequência de corte. A frequência de corte desse circuito, frequência de corte do circuito é calculado como 1 sobre 2π R2C, tá? E frequência de corte eu defini, é 100 Hz. 1 é 1, 2 é 2, π é π, R2 eu acabei de calcular, então eu quero saber o capacitor, é só eu isolar o capacitor nessa equação aqui. Isolando o capacitor nessa equação, a gente chega na equaçãozinha do capacitor que está aqui embaixo. Tá? Daí o que a gente faz? Calcula ali, substitui os valores. Né? Para nós aqui é 1 sobre 2π, R2 é 10K, e a frequência é 100 Hz. Isso aqui eu coloquei errado na última aula, né? Não sei, ó. Confere aí para mim. Alguém tá com algum de vocês tá com a calculadora na mão? Confere aí para mim. Eu fiz de novo. Eu acho que dá. Deixa eu ver. Eu anotei. 159 nano. Só confere aí para mim. É isso aí. É isso aí. Então eu coloquei errado na última aula, né? Eu tava bem apressado lá. Acabei não fazendo a conta de novo. Na última aula eu botei 1,59 nano, se eu não me engano. Tá? Então, esse valor aqui, 159 nano, 10K e 10K. Então, o que esse circuito agora está fazendo? A gente entra com esse sinal aqui, e na saída desse circuito vai ter só a senoidal pura. Né? Na real, vai ser assim, ó. Aqui a gente vai ter só a senoidal de 10 Hz, teria só esse sinal aqui. E na real nem é assim, né? Ele é inversor, então seria assim. E a gente espera enxergar só os 10 Hz, como se fosse só o valor que está aqui no meio, ó. Só isso aqui que a gente espera enxergar. Toda essa ruideira que está por cima, a gente não enxerga. Algo mais ou menos assim. Seria o sinal de saída, tá? Para validar tudo isso, a gente usa PSIM, tá? Então, eu vou pegar o PSIM aqui. Eu não sei se vocês querem fazer junto comigo, mas os exercícios depois vocês vão fazer, tá? Então, a gente tem que validar que esse filtro, ele está dentro do nosso projeto, ele está atendendo às expectativas, tá? Mas antes de falar isso, ok aqui no projeto, eu acabei passando por cima, mas acho que tá de boa, né? Não tem muita encrenca aqui. Sempre vai definir esses dois valores, frequência de interesse e o ganho,
E a partir dos dois interesses é só jogar nessas equaçõezinhas simples aqui e tu calcula os elementos do teu circuito. Agora que vem o passo de nós validar. O que a gente tem que validar? Que o ganho está dando o ganho que a gente quer e que a frequência está dando a frequência a frequência de corte está dando a frequência de corte que a gente quer, tá? Primeiro, vamos montar um circuito aqui, então. Eu não sei, vocês têm o PSIM, né? Vocês estavam usando aquela chave que eu tinha... Eu não sei se eu passei para vocês uma chave no início do semestre, né? Para acessar o PSIM. Ou vocês Eu têm a acho que versão? não. Não? Eu não lembro, pelo menos. Eu tenho o PSIM, mas eu já tinha Ah, antes. tá. Ah, beleza. Porque se vocês querem acesso à última versão do PSIM, eu tenho umas chaves que eu consigo com eles para acesso, mas é sempre com tempo limitado. Eu tenho umas com validade até o final, até o metade do ano, né? Até junho. Eu tenho umas chaves para ter acesso à última versão, se vocês quiserem. Mas vamos lá, então. Vamos montar essa simulação, então. Vamos simular esse circuito, vamos tentar enxergar essas coisas, tá? A primeira coisa, eu vou montar a estrutura do filtro, tá? Então, elementos, power, outro amplificador operacional, tá? Vou botar o amp-op aqui. Deixa eu dar um zoom nesse cara. Aqui. Tá? Então, vamos lá. 2 resistores, né? Um resistor na entrada, um resistor de realimentação e um capacitor aqui na realimentação também. Vou botar ele mais para cima. Vamos conectar aqui. Então, aqui é a saída, aqui é a nossa referência. E aqui vai ser nosso sinal de entrada. Show de bola. Então, o resistor R1, que é esse magrão aqui, 10 kΩ. Deixa eu dar um aqui, ok. 10K. Esse R2 aqui também vai ser 10K. Okay. E o nosso capacitor 159 nano. 159 nano. Mostrar. Ok. Vou colocar a alimentação desse cara aqui, não precisa ser isso aqui, mas vou botar menos 15, 15. Então, tem que ser sim, tem que ser menos 15, 15, porque o nosso sinal de entrada ele tem amplitude 10, né? E vou colocar um sinal de entrada aqui senoidal, Chablau, e vou medir a entrada e a saída. Tá? Vamos pegar aqui, essa aqui vai ser a tensão de saída. Essa aqui vai ser a tensão de entrada. E vou dizer aqui que o nosso sinal de entrada ele vai ter amplitude 10 na frequência 10, que é a frequência que a gente quer deixar passar, né? Ok, ok. Beleza. Eu montei o meu aqui, vocês estão montando de vocês também ou não? Montei aqui também. Show. Uhum, também. Agora a gente tem que botar uma configuração de simulação sempre, tá? Sempre quando a gente vai simular um circuito, a gente tem que vir aqui e botar uma configuração de simulação. Para dizer para o simulador quanto tempo ele vai simular, qual é a janela de simulação e qual é o passo de simulação que ele vai usar, tá? Então, vou botar aqui o reloginho e vamos configurar. Bom, time step é quanto menor o time step, mais fiel vai ficar, né? E quanto menor o time step, quanto maior, desculpa, de novo. Quanto maior esse time step, mais quadradona vai ficar a tua forma, menor a resolução dela, né? Mas quanto menor tu colocar esse cara aqui, mais resolução tu vai ter, melhor vai ficar a tua forma de onda. Eu vou botar um E na menos 6 e a gente está simulando 10 Hz, né? Então a gente tem que botar uma janela de simulação que enxergue no mínimo um período de 10 Hz. Tá? Eu vou botar aqui então 0,1 até... Aqui é o print time, é o tempo inicial, e o total time é o tempo final, eu vou botar 0,2. Eu não vou botar de 0 até 0,1, que daria um período da forma de onda de entrada, porque eu quero fugir do primeiro período, porque quero fugir do transitório. Tá? Eu poderia fugir mais ainda, mas eu vou fugir só o primeiro período. E vou botar 0,1 a 0,2, porque daí pega um período de 10 Hz, né?
que é 0,1 segundo, então pega um período completo. E fecho aqui, e vamos rodar esse cara. Tá? Rodar aqui. Cadê a minha janela de simulação? Aqui. Deixa eu puxar para o lado aqui. Aqui. Tá? Então tá aqui. Então eu vou botar aqui o sinal de entrada, que é o que a gente está medindo. Ok? Tá aqui, ó. 10 Hz, um ciclo bonitinho, né? Porque a gente pegou uma janela no período de 0,1, então tu tem 10 Hz. 10 de entrada no período na frequência de 10 Hz. O que a gente espera enxergar na saída? Bom, se o nosso filtro ele está sintonizado em 100 Hz, eu espero que ele não atenue os 10. Eu espero que esses 10, o nosso ganho, seja unitário em 10 Hz. Então, eu espero enxergar na saída essa mesma forma de onda. Só que, claro, o nosso filtro é inversor. Então, eu espero enxergar esse cara invertido na saída, né? Semelhante à simulação que vocês fizeram para o amplificador inversor lá nas primeiras aulas, tá? Então, ok. Tá aqui o nosso sinal de saída, ó, em azul. É o sinal de entrada com a mesma amplitude, então ele não está atenuando, só que ele inverte a fase, tá? Só que ele inverteu a fase, só isso. Então, ok, a gente validou na nossa frequência de interesse. Ele está dando ganho unitário na frequência de interesse, que é os 10 Hz. Mas e agora para frequências maiores? O que está acontecendo? Eu posso vir aqui e alterar agora esse cara para uma frequência maior. Opa, peraí que eu cliquei no lugar errado. Aqui. Opa, não. Aqui. Eu posso alterar a frequência desse magrão aqui para nós enxergar em frequências maiores. Então, ele está em 10 Hz. Mas vamos pegar uma frequência acima da frequência de corte agora. A frequência de corte está em 100 Hz, né? Então, eu vou pegar em 1 kHz. Vamos ver o que acontece com a amplitude do sinal. A gente está entrando com 10. Vai sair quanto em 1 kHz? Para fazer essa simulação, eu ainda vou mudar a nossa janela aqui, ó. Eu vou pegar uma janela menorzinha para a gente enxergar o período completo lá na saída de 1 kHz, tá? Eu estreitei a janela, porque a gente está trabalhando uma frequência bem maior agora, tá? Senão a gente... Na real, nem vou estreitar a janela, vou deixar a mesma janela para mostrar para vocês o que acontece, tá? Deixa eu só simular de novo agora, aqui. Ó, viu? Como tu aumentou a frequência, tu não enxerga direito mais, né? Então, por isso que eu ia mudar a janela. Mas vamos mostrar aqui, ó. Olha o que acontece. O sinal azul é o sinal de saída. Olha o que aconteceu com o sinal. Só por eu aumentar a frequência, a amplitude do sinal agora não sofre mais o ganho unitário que a gente tinha para baixa frequência. Agora tu está com um ganho bem menor do ganho unitário, tá vendo? Ele está atenuando uma alta frequência. 1 kHz ele está diminuindo. Se o sinal chegar com o ruído de 1 kHz, esse ruído vai sofrer uma atenuação. É isso que eu estou tentando mostrar aqui, certo? Enxergaram mais ou menos isso? Eu ainda posso mudar a janela aqui para ficar mais bonitinho, quem sabe? Vamos ver. Então, eu entrei com um sinal de 1 kHz, ele sofreu uma atenuação. Ó. Esse sinal sofreu uma atenuação. Outra coisa que dá para observar aqui é que tem uma defasagem angular. O sinal de saída ele acabou sofrendo uma defasagem, estão vendo? Que ele não está mais em fase com a entrada, que nem os 10 Hz. 10 Hz ele estava com uma fase de 180, porque ele era inversor. Agora tu está com uma defasagem diferente, tá? Tá vendo? Ele defasa o sinal também. Mas a gente está mais interessado aqui em saber a amplitude do que a fase, tá? Então, aqui, ele funcionou aqui, validei que ele atenuou uma frequência maior que a frequência de corte e que o ganho está dando unitário na baixa frequência, na nossa frequência de interesse. Validei, ganho unitário na frequência de interesse e atenuou uma alta frequência. Excelente, ok. Só que a gente tem que validar exatamente o valor da nossa frequência de corte. A gente projetou o nosso circuito para uma frequência de corte em 100 Hz. Mas está dando esse 100 Hz, certo? Eu tenho que validar isso aqui. E, de fato, a gente dificilmente tu vai analisar um circuito quando a gente fala em filtros, quando a gente fala em resposta em frequência, dificilmente tu vai fazer uma análise transiente, que é essa análise aqui. Tá? Antes de eu ir para a próxima parte, enxergaram o funcionamento do filtro nesse sentido aqui? Sim, não? A gente pode dar uma... A gente ainda Eu pode só dar uma... fiquei em dúvida. Pode falar.
ali no que estava na frequência de interesse, teve uma defasagem. Não foi bem 180, aquilo ali é da simulação ou é normal? Não, é normal, certo? Deixa eu botar o 10 aqui de novo e vamos enxergar. Ele ficou um pouquinho fora, né? Mas é por causa da resposta transiente do circuito, tá? Ele não deu bem certinho no período, né? Ele começou um pouquinho antes e terminou aqui, né? Ele não começou bem no cruzamento. É isso que tu dizia? Que ele ficou meio fora, é Isso. isso aqui? É, ele já colocou um pouquinho de fase, ó. Tá vendo? O nosso filtro ele já tá botando um pouquinho de fase em 10 Hz. Se tu botar a frequência de corte mais para longe ainda, se tu botasse, por exemplo, frequência de corte em 1 kHz, então aquela diferença ali, ó, deixa eu voltar no slide, essa atenuação aqui, ela acontece na fase, mas depois a gente vai ver na simulação, ele também tem um gráfico. Desculpa, essa atenuação acontece no ganho, mas tu também tem um gráfico para fase. E se tu colocasse essa frequência mais essa frequência de corte aqui em 1 kHz, por exemplo, essa diferença tu não ia ver, não ia ser tão significativo, tá? Eu vou mostrar depois o gráfico da fase também, daí eu volto nesse ponto para te mostrar, tá? Eu só ia mostrar mais uma coisa aqui, antes de mostrar a resposta em frequência, que a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode botar aqui, ó, os dois sinais juntos, que é o que geralmente tu vai enxergar, né? Como é que a gente pega um sinal de 10 Hz e daí soma num sinal de 1 kHz aqui, por exemplo, ó, 1K. A gente pode pegar isso aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu estou simulando um sinal com um ruído, tá? Eu vou pegar um ruído, na real, vou botar o ruído de 1 volt de amplitude, tá? Então, é um sinal sobreposto de um ruído, tá somando. Isso aqui está simulando como seria um sinal ruidoso, tá? Deixa eu botar simular isso aqui para mostrar para vocês como é que ficaria, ó. Então, tu teria em vermelho, ó, o sinal ruidoso em 10 Hz sobreposto com uma amplitude de 1 kHz e na saída tu teria o sinal azul, ó, que seria o 10 kHz passa direto e a amplitude de 1 kHz ele atenua. Então, ele atenuou a alta frequência. Dá para a gente enxergar assim também, fica bem bacana. Talvez fique um pouco mais claro até. Mas agora o que eu estava dizendo para vocês, dificilmente a gente valida o funcionamento de um circuito só pela análise transiente, que é essa análise no tempo. A gente valida por uma análise no domínio da frequência, tá? E daí, para fazer isso, a gente tem que configurar o nosso LT-Spice, nosso LT não, LT-Spice é da outra disciplina. A gente tem que configurar a simulação aqui do PSIM para ele nos dar a resposta em frequência. O que o PSIM ele faz para nós? Ele pega esse sinal de entrada e simula para toda a faixa de frequências que eu quiser. Ele vai botar a frequência aqui, ele vai ficar trocando, ó, 1 kHz, 1.1, 1.2, até a janela que eu mandar. Então, eu posso fazer essa simulação que a gente diz uma AC sweep, tá? Uma variação de frequência. Em vez de fazer uma simulação no tempo, a gente vai fazer uma simulação na frequência. E como que faz isso? Tá? Primeiro eu vou vir aqui, ó, e vou desabilitar esses magrão. Não vou desabilitar. Vamos lá, vamos por partes. Como é que eu configuro o PSIM para fazer uma simulação no domínio da frequência? A gente vem aqui, ó, em elementos. Na real, eu botei aqui no slide para mostrar para vocês, tá? Para a gente fazer a simulação. A gente vem aqui, ó, em elementos, outro, e daí adiciona esse bloco chamado AC Sweep, tá? Então, vamos lá na simulação e vamos fazer isso, ó. Elementos, outro, e daí a gente adiciona esse bloquinho chamado AC Sweep. Aí ele vai fazer uma variação AC. Então, eu vou colocar esse bloquinho. Coloco o bloquinho lá e vamos configurar esse bloquinho agora, tá? Como é que a gente configura esse bloquinho? Vamos abrir ele e vamos dizer aqui, ó. Tu tem que dizer para ele, claro, ele vai ter um nome do bloco, ok? Daí vai dizer a partir de que frequência que tu vai simular. A gente está com uma frequência de interesse em 10 Hz, né? Então é interessante tu pegar aqui uma frequência, uma start frequency, no mínimo uma década atrás da tua frequência de interesse. Então a gente está numa frequência de interesse em 10 Hz, eu vou botar em 1 Hz aqui. Tu poderia botar 0,1 Hz também, que fica melhor ainda, tá? Daí tu pega uma janela um pouco maior para trás. E a última frequência que tu quer é a frequência que tu quer ver se está atenuando. Eu vou botar aqui, por exemplo, 200 kHz.
ok? Porque a gente quer ver se ele está atenuando em 100K ou não. Então, a frequência inicial, frequência final e número de pontos, tá? Número de pontos é quantos pontos ele vai ter por década. Quanto mais ponto tu colocar, mais fiel, mais melhor a resolução, né, da tua forma de onda. Quanto menos pontos tu botar, mais quadradona vai ficar a tua forma de onda, mais feia ela vai ficar, porque daí tem pouco ponto para ele ligar. Só que se tu botar muito ponto, demora demais a simulação, tá? Eu vou colocar aqui 21 pontos, porque meu computador é bem lentinho, tá? Qual amplitude? O nosso sinal, ele vai variar. Daí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um sinal, ele vai variar a frequência do sinal de 1 Hz até 200 kHz e vai plotar para nós a saída, né? E daí, qual amplitude a gente quer? Tu pode variar a amplitude também. Nesse caso, eu não vou variar a amplitude, eu vou deixar a amplitude 10, né? Tanto a start amplitude quanto a end amplitude, 10, porque era o que a gente estava colocando aqui na entrada, né? 10 volts de amplitude, então vou deixar em 10. Tá? Então é isso aqui, ó. Frequência inicial e frequência final. Tem que abranger a tua frequência de corte, tá? Tu vai botar no mínimo 1 década atrás da frequência de interesse e no mínimo ali acima da frequência que tu quer ver se ele está atenuando ou não. Botei 200K. Número de pontos, quanto maior, mais bonitinha vai ficar a tua forma de onda, mais fiel vai ficar, só que muito ponto demora demais para simular. Esse número aqui eu acho que está bacana já. E daí daí tu define a amplitude que tu quer do sinal de entrada. Coloquei esses valores, eu venho aqui na fonte, ó, de que fonte que esse acesso IP vai fazer essa variação. Ele vai fazer essa variação de frequência na fonte que tu der o nome, ó, nessa fonte aqui, ó. Então, eu vou pegar esse nome aqui, vou dar um Ctrl C, e vou dizer que essa fonte que ele vai variar é a fonte de entrada do nosso filtro. Vou botar aqui no nome dela, ó, a fonte que o acesso IP vai variar, tá? Então, é assim que tu configura. Tu diz para o acesso IP qual que é a frequência inicial e qual que é a frequência final, tu diz a resolução e tu diz qual a fonte que ele vai variar a frequência. Daí tu vai lá e coloca na fonte o nome da fonte certinho. Beleza, configurei a configuração, uma simulação no domínio da frequência. Agora eu tenho que colocar uma ponteira especial que vai medir ao domínio da frequência. A gente vem aqui, ó, elemento, outro, probe, que é ponteira, né? E venho aqui na ponteira acesso IP probe, ó. Eu tenho que colocar a ponteira específica para análise no domínio da frequência, que é esse magrão aqui. Aquelas outras duas ponteiras que a gente colocou ali, ó, essas outras duas ponteiras aqui que a gente colocou, elas são de análise transiente, tá? Então, eu vou desabilitar elas porque a gente não vai usar. Desabilitei elas aqui no X. E ele não vai rodar nessa simulação. Tensão de saída VO1, ok? Vai ser esse o nome, show de bola. Pronto, está configurado o acesso IP. Tá? Tá configurado o domínio da frequência. O que essa simulação vai dar para nós? Essa simulação, ela vai dar aquele gráfico, aqui, ó, ele vai dar esse gráfico aqui, só que em dB. Ele vai dar esse gráfico aqui, ó, só que em dB para nós, tá? Então, vou voltar lá na simulação e vou rodar ela, vamos ver. Vai demorar um pouco, tá? Demora um pouquinho, ainda mais nessa carroça que eu tenho aqui. Ele vai demorar um pouquinho. Vamos ver se demora muito. Daí eu tento abrir a simulação que eu tinha feito já. Não sei se de vocês vai demorar tanto quanto o meu também. Estranho que eu tô achando que tá demorando até demais já. E esse seu aí vai demorar muito ali, não saiu nem do zero a barrinha. Mas às vezes ele demora de início e depois ele aparece. Ih, não vai rolar, né? Não vai rolar. Não vai rolar. Vamos parar aqui. Vou fazer o seguinte, vou A tentar. nossa tensão de saída sempre vai ser menor que a tensão de entrada, então, professor. Não, vai ser dado pelo ganho. A tensão de saída aqui na banda passante vai sofrer o teu ganho. Se tu der ganho 10, a tensão de saída vai ser 10 vezes a tensão de entrada. Para todas as frequências que estiverem dentro da banda passante, tu vai multiplicar pelo ganho, que é 10, então vai multiplicar por 10. Nesse caso aqui eu dei ganho unitário, mas poderia ter dado ganho 10.
Se tu aumentasse esse R2 para 10 vezes o R1, tu ia ter ganho 10 aqui na banda passante e atenuar nas altas frequências. Deixa eu vir aqui e tentar abrir uma simulação. Mas cadê, meu? Abre. Ih, meu pecinho tá regando, hein? Deixa eu fazer diferente. Olha mais pra ele. Deixa eu pegar outro aqui. Esse aqui, quem sabe? Não, esse aqui é horrível. Caceta. Eu vou ter que salvar esse troço primeiro. Tá, vou salvar em qualquer lugar aqui, depois eu vejo. Não tá abrindo. Pera aí que agora deu ruim aqui. Deu guru. Pera aí, deixa eu abrir o PC de novo. E daí, vamos resolver isso. PC, vem aqui. Abrir uma simulação antiga. Aí, tá. Agora eu acho que ele vai. Uma coisa muito interessante do PC, gurizada, é assim, ó. Quando tu simula, deixa eu abrir a pasta aqui para mostrar para vocês. Quando tu simula um circuito, ele cria esse outro arquivo junto aqui, ó, tá? Que são esse aqui é o arquivo do circuito, tá? Que é um arquivo PSIM documento, tá? Que é o esquemático do teu circuito. E aí quando tu simula, ele cria esse outro arquivo aqui que é o SimView documento, tá? Esse aqui é o arquivo de simulação. Então aqui está salva a tua última simulação. Então, quando tu faz uma simulação que demora muito e tu fechou ela e quer ver ela de novo, tu não precisa simular o teu circuito de novo. É só tu abrir aquele documento. Então, vamos ver se eu consigo abrir aqui, ó. E daí tu pode abrir ele aqui pelo pecinho, ó. Esse aqui é o que manda simular, ó. E do lado aqui tu pode abrir só o SimView, que é o outro aplicativo que abre a simulação, que é essa janela aqui que abre sozinha quando a gente roda uma simulação, né? Então, eu posso vir aqui, ó, e abrir já uma simulação antiga. Então, por exemplo, ó, vou pegar esse cara aqui, vamos ver se é esse que eu quero mostrar para vocês, é esse aí, ó. Então, quando tu rodar, eu não sei se vocês conseguiram rodar aí. Quem está fazendo, se vocês estão fazendo. Quando tu rodar a simulação daquele circuito, tu vai ter esse gráfico que está ali da direita, tá? Deixa esse cara aqui. Esse cara aqui. Então, aqui, ó, aqui está nosso circuito, ó. Esse aqui é o circuito que a gente configurou ali antes junto. Quando tu rodar esse cara, ele vai abrir essa simulação aqui da direita para vocês, ó. Onde, nesse gráfico de cima, a gente pode ainda mudar aqui um pouquinho a espessura dessas linhas aqui para ficar melhor, ó. Nesse gráfico aqui de cima, a gente tem a amplitude do sinal de saída, ó, a amplitude do sinal de saída, que na real é a amplitude do teu ganho, tá? Então, esse gráfico de cima é a amplitude do ganho, e esse gráfico de baixo aqui, ó, é a fase do teu sinal de saída. Então, aqui, ó, Isabela, aquilo que a gente estava falando da fase, se tu olhar, tu tem uma variação de fase em função da frequência também. Mas a gente está mais interessado na questão do ganho. Mas o que que acontece, ó? O que que a gente vem aqui e olha no nosso gráfico agora? Esse gráfico aqui, se eu conseguir colocar o cursor na tela, aqui colocou. Esse gráfico aqui, ó, a gente tem a banda passante aqui, ó, e aqui está a nossa frequência de corte, aqui nessa região. Então, como é que a gente identifica o ganho aqui na banda passante, se está certo ou não? Tu vai olhar o ganho, quanto que está dando no cursor, ó. Eu boto o cursor aqui na banda passante, ó, tá dando ali, ó, 2 na menos 2. Então, tá dando menor que 1 dB. Tá dando em torno de 0 dB. Isso é importante vocês lembrarem, ó, que esse gráfico no eixo da amplitude aqui, que é a amplitude do teu ganho, ela tá em dB, tá? Então, aqui nessa região, ó, tá dando em torno de 0 dB. Tá dando 2e na menos 2, ó. Então, está dando em torno de 0 dB. 0 dB é ganho unitário. Então, aqui na banda passante está validando o nosso ganho em 0 dB. Excelente. E aí, como é que eu valido a frequência de corte? Validei o ganho, tá aqui,
tá? 0 dB, tá dando ganho unitário, que foi o que a gente projetou, ganho igual a 1. Como é que eu valido nossa frequência de corte? Eu arrasto essa linha aqui até nossa amplitude virar menos 3 dB do ganho na banda passante. Aqui na banda passante é 0. 0 menos 3 é menos 3. Então, eu vou arrastar a linha até isso aqui virar menos 3 e na 0. Tá? Até a primeira linha aqui virar menos 3 e na 0. Então, eu vou arrastando aqui, ó, menos 3 e na 0. Aqui assim, ó. Aqui é a nossa frequência de corte. Aqui onde eu deixei o gráfico, onde já está a frequência de corte, ó. Menos 3 e na 0, menos 3 dB. Olha que a frequência em que isso está acontecendo está dando 9,6 e na 1. Está dando em torno de 96 Hz, 97 Hz. E a gente projetou para 100 Hz, né? A nossa frequência de corte do projeto era 100 Hz. A gente definiu aqui, ó, frequência de corte 100 Hz. Então, tá dando a nossa frequência de corte ali que a gente tinha pensado. Tá dando a nossa frequência de corte aqui, ó, 3.1, mais ou menos, ó. Tá dando ali os 10 Hz, os 100 Hz de frequência de corte. E aqui na banda passante tá dando 0 dB, que é o nosso ganho unitário. Ok? Então, dessa forma, a gente valida aqui o ganho e a frequência de corte. Sempre arrasta o cursor até cair 3 dB da banda passante. Na banda passante eu estou em 0 dB, então arrasta até menos 3 dB. Se tivesse 10 dB, eu arrastava até 7 dB, certo? E daí aquilo aqui, ó, Isabela, que a gente estava falando antes, aqui embaixo tu tem a fase, a defasagem entre a saída e a entrada. Tá vendo que ela muda com a frequência também? Se tu olhar aqui nas baixas frequências, ele tende a 180 graus, né? Que é a inversão de fase, que é o negativo do nosso ganho, é o 180 de fase. Só que aqui, como a gente está muito perto da frequência de corte, a gente está muito perto de um polo, lembra desses nomes lá de controle? A gente está muito perto de um polo, tá uma década, já é perto de um polo, está muito perto dessa frequência de corte, ela já está dando uma afetada aqui na frequência. Quem puxa essa frequência, essa fase para baixo aqui, ó, quem muda essa fase é aquele polo que está localizado na frequência de corte. Como a gente está muito perto desse polo, ele já está afetando a fase aqui, ó. Então, por isso que tem uma pequena defasagem ali. Se eu puxasse esse polo, ou melhor, essa frequência de corte, para mais uma década na frente, essa fase ela ia seguir mais reto aqui em 180, ó, e depois que ela ia cair. Entendesse, mais ou menos? Sim, faz sentido. E daí, claro, aqui a gente não está pensando muito na fase, né? A gente está sempre pensando aqui na questão da amplitude. Mas tudo isso aqui é dependente, tá? Então, geralmente aqui na fase, o que a gente faz? Vem aqui, clica no nome da fase, vem em Screen e deleta Screen, para ficar analisando só o nosso ganho e a nossa frequência de corte, né? Fica melhor de analisar aqui, ó. Aqui na banda passante 0 dB, que é ganho unitário. Então, se está dando 0 aqui, eu tenho que arrastar até 0 menos 3, ou seja, menos 3, e daí eu valido a minha frequência de corte, né? Aqui, ó, 3, aí. Tá dando frequência, que é a primeira linha, 9.6, 96, né? Então tá dando bem perto do que a gente projetou. Ok? Então assim que tu valida, mostrando a frequência de corte e mostrando o ganho na banda passante. Assim que tu valida que teu filtro tá funcionando. Agora sim tu tem, ó. Qualquer frequência na frente da frequência de corte, ele tá atenuando, ó, tá diminuindo o ganho. Então, ele vai atenuar todas as altas frequências, enquanto que as baixas frequências, ou seja, a frequência menor que a frequência de corte, ele aplica ganho unitário. Tá? Ok? Entenderam isso aí? Muito difícil? Meia boca. É meio complicadinho, assim, né? Tá. Daí aqui eu deixei nos slides para vocês como que configura, né? Como que acha os arquivos de simulação, tanto o acesso IP quanto a probe, né? Onde é que elas estão. E daí o que a gente tem de resposta, então? Ó? Esse aqui é o nosso arquivo simulado. É um 59, mas aqui está um 160, tá?
É a mesma coisa, é aquele arquivo simulado. Então, o que a gente tem no nosso circuito? O que está acontecendo no nosso filtro? Está entrando esse sinal aqui, ruidoso, tá? Que ele tem a frequência de 10 Hz, que é essa baixa frequência, sobreposta de uma outra, tá? E a gente enxerga isso no domínio da frequência dessa forma aqui. Tu tem os 10 Hz aqui e as outras frequências aqui, as altas frequências, o ruído, né? Tá aqui as amplitudes em alta frequência. E aí o que a gente faz? A gente está entrando com esse sinal que tem esse comportamento na frequência no filtro. E o filtro faz o quê? O filtro, ele tem essa resposta em frequência aqui, ó. O filtro que está aqui em cima, ele tem essa resposta em frequência, ou seja, o ganho do filtro, ele é esse gráfico aqui. Então, quer dizer que aqui, ó, para frequências baixas, ele tem ganho unitário, né, 0 dB, e depois ele decai. O que o filtro está fazendo? Ele está pegando cada uma dessas amplitudes aqui e está multiplicando pelo ganho naquela frequência. Então, tu pega aqui, ó, aqui em 10 Hz, tu tem 10 volts. Ele vem aqui, pega esses 10 volts, ele pega esses 10 volts em 10 Hz, e daí dá uma olhadinha lá no gráfico do ganho. Bom, em 10 Hz o ganho vale 1. Ah, em 10 Hz o ganho vale 1. Então ele multiplica 10 por 1 e joga na saída. Então tu está entrando com uma senoidal de 10 volts de pico e multiplicando por 1, tu está saindo com essa senoidal de 10 volts de pico. Aqui, tu tem, por exemplo, sei lá, em 100 kHz, tu tem 1 volt. Ele vai pegar esse 1 volt de 100 kHz e vai multiplicar pelo ganho de 100 kHz. Bom, o ganho de 100 kHz está lá embaixo, ó. Tá lá tá menos 60 dB. Isso aqui é um ganho menor que 1. Ah, isso aqui é um ganho menor que 1. Então, ele vai atenuar esse sinal aqui. Ele vai multiplicar esse 1 aqui por 0,00 alguma coisa e vai jogar na saída. Ou seja, ele está atenuando. Se tu pegar cada uma das frequências dessa forma e multiplicar pelo ganho correspondente, que isso aqui é a função de transferência do teu filtro, tu vai chegar ai, me faltou a palavra. Vai chegar nesse espectro, tá? Esse aqui é o espectro do sinal de entrada e esse aqui é o espectro do sinal de saída, ó. Porque tu pegou essas altas frequências, multiplicou pelos ganhos, ó, e atenuou. Não tem mais as altas frequências porque tu multiplicou cada uma dessas por um ganho extremamente pequeno, tu não tem mais. Já a baixa frequência, tu multiplicou por 1, então tá ela aqui, ó. Então, o que tu tem na saída é esse cara aqui, tá? Ver se eu consigo mostrar uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui para vocês. Deixa eu desabilitar essa simulação AC aqui. Desabilita aqui. Eu esqueci de mostrar o espectro para vocês aqui no domínio do tempo, né? Pera aí. Esse aqui é o sinal de saída, VO. Esse aqui é o sinal de entrada, VI. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Aqui. Esse cara aqui, vamos botar duas fontes aqui, que nem eu tinha feito para vocês antes. Tá? Onde eu tinha posto o que aqui para vocês era 1 volt em 1 kHz em série com 10 volts em 10 Hz, tá? Era isso aqui que a gente tinha feito antes, né? Deixa eu botar essa janela certa aqui, pode ser. Vamos ver. Fazer uma rifa para vocês me darem um computador melhor. Uma boa. Eu tenho 10 pila, ó. Eu compro uma aqui, a Isabela compra outra. Já compro um parafuso. Vai faltar só uns 20 mil. Só de barbada. Tá, aqui ó. Tensão de entrada, ok? Tensão de entrada, aquela tensão ruidosa, né? Que essa ruidosa é os 10 Hz, 10 volts em 10 Hz, que está aqui em baixa frequência, e sobreposta a ela, tu tem 1 volt em 1 kHz. O PSIM, ele tem essa função aqui chamada FFT, ó. O que essa FFT faz? Ela mostra aquelas amplitudes ali para nós, ó.
Então, se eu clico aqui em FFT, o que eu espero enxergar? Espero enxergar 10 volts em 10 Hz, que é essa baixa frequência aqui, e 1 volt em 1 kHz, tá? Que foi o que eu configurei. Então, vamos dar FFT dela aqui, ó. Vamos dar no X, vamos enxergar até 2 kHz. Será que ele enxerga assim? Se eu botar 2 na 3. Até 2 na 3. No máximo até 2 na 3. Estou dando um zoom só no X aqui, tá? Daí tá aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, essa primeira amplitude aqui, ó. Eu posso pegar o máximo aqui para mostrar para vocês, ó. Tu tem 10 volts em 10 Hz, ó. 1 na 1 na frequência 1 na 1. 10 volts em 10 Hz, tá aqui, ó. Depois eu posso pegar o próximo máximo aqui, ó. Tem a funçãozinha de pegar o próximo máximo. Ele veio para outro pico que tu tem aqui, ó. Então, tu tem 1 na 1 e na 3. Então, tu tem 1 volt na 1 na 3 kHz, tá? Então, esse aqui é o teu sinal de entrada. São essas duas amplitudes aqui, ó. Uma amplitude em 10 Hz e uma amplitude em 1 kHz. Isso aqui são os teus A0, B0 que tu calculava lá na transformada de Fourier, tá? Então, aqui, as amplitudes nas frequências, certo? E daí, eu posso pegar e colocar aqui, ó, volto para o domínio do tempo, só para mostrar para vocês. No domínio do tempo, eu vou colocar o sinal de saída junto, ó. Então, tá aqui o nosso sinal de saída, que nem eu tinha mostrado antes para vocês. Sofreu inversão, porque o ganho é negativo, ok, tudo bem. Só que daí atenuou a alta frequência, né? E daí eu posso vir aqui e fazer FFT dos dois juntos, ó. O que a gente espera enxergar? Que aquela alta frequência, aquele pico em alta frequência, ele não esteja mais no nosso gráfico. Deixa eu só dar o zoom aqui de novo, 2 na 3. Então, olha aqui, ó. Em baixa frequência, tu tem os dois sinais sobrepostos aqui, ó. O que entrou no vermelho, que era 10 volts em 10 Hz, está aqui, está sobreposto os dois valores aqui, ó. Tu tem a amplitude de 10 volts em 10 Hz na saída. Já aqui, ó, aquela amplitude em alta frequência, tu não tem na saída, ó, sofreu uma atenuação. Tu entrou com 1 volt e saiu com quase nada, porque o ganho do teu filtro é muito pequeno nessa faixa, ele está atenuando nessa faixa aí, ok? Por que ele não fica? 2, 3. Então, tem isso aqui, ó, no domínio da frequência. Então, era isso aqui que eu estava tentando botar aqui no slide para vocês, ó. As componentes harmônicas do sinal de entrada e a componente harmônica do sinal de saída. Essas altas frequências do sinal de entrada multiplicou pelo ganho aqui na frequência delas, que é muito pequeno, e sofreu atenuação. Tá? Entenderam essa representação aqui? Só para... Eu acho que é interessante isso aí, tá? Enxergar dessa forma. Então, tu sempre tem que lembrar que esses sinais, a gente pode enxergar eles no domínio da frequência. Tá? Tu sempre tem que lembrar isso. Que é o conceito, digamos assim, de sinais elétricos, quando tu até com controle, essas terminologias, tu vai usar horrores em controle, tá? Então, entender que tu pode ver os sinais na frequência é muito importante, tá bom? Claro, e daí fisicamente o que que tu enxerga, né? Tu enxerga que entrou um sinal com ruído e saiu o sinal sem ruído. Afinal dos contos é isso, tá? Tu eliminou o ruído. Por que que tu eliminou o ruído? Porque o ruído é um sinal de alta frequência. E toda alta frequência, esse sinal aqui, esse circuito atenuou a alta frequência. Tá? Bom, então é isso aí. Tu projeta conforme aquela rotina de projeto e tu valida conforme a gente validou aqui aquela hora na resposta em frequência, né? Conforme a gente validou a resposta em frequência, a gente mediu o ganho na banda passante, ok, o ganho na banda passante está dando show de bola. O que tu tem que lembrar? Que aqui o ganho está dando em dB, tá? Então tu tem que transformar para dB para validar o ganho aqui, quando tu fizer a conta. E daí tu mede a frequência de corte, onde esse cara caiu a 3 dB. Nesse caso aqui, ó, na frequência de corte, o ganho aqui está dando menos 3 dB do ganho da banda passante, né? Então, menos 3 dB aqui. Porque o nosso ganho na banda passante era 0 dB. Então, aqui é a nossa frequência de corte. Mediu os dois, pronto, validou o circuito, ok? Daí, tu ainda pode simular aqui para
para ver que está funcionando mesmo no domínio do tempo, tá? Tu ainda pode fazer, é sensacional, tu ainda pode fazer isso que a gente fez por último, né? Pega a FFT de um sinal de entrada com a frequência de interesse e uma frequência que tu quer filtrar, e daí tu vê que na saída tá só a tua frequência de interesse e não tá a frequência que tu filtrou, tá? Isso aí valida o teu projeto do teu filtro. Show de bola, segue baile, monta e vê no osciloscópio, tá? Então, assim que tu monta um filtro para eliminar ruído do sinal. Filtro de primeira ordem, tá? Agora, o que tem que fazer? Bom, agora é com vocês, né? Agora eu deixei uns exercícios aqui para vocês fazerem. Tá? Para fazer o projeto conforme a gente fez e simular ele e validar no PC. Tá? Então, o que é o primeiro aqui? Ó? Projetar um filtro passa-baixa de primeira ordem, capaz de eliminar ruídos de 75K em um sinal de 120 senoidal, sendo que ele tem amplitude de 1 volt. O filtro deve ter ganho na banda passante de 2, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? O que a gente tem que saber identificar desse primeiro problema? Que eu estou interessado num sinal de 120 Hz. Então, esse 120 Hz aqui é a nossa frequência de interesse. É aquela frequência que tu tá interessado, tu quer eliminar o ruído dela, tá? Então, ela é 120 Hz, ela tem uma amplitude de 1 volt, tá? Na hora de simular isso aqui vai ser importante. Então, essa aqui é a tua frequência de interesse. E daí ainda diz assim, ó, o filtro deve ter ganho na banda passante igual a 2. Então, tu quer amplificar esse sinal de 120 Hz em 2 vezes, tá? Então, esse aqui é o nosso ganho DC. Tá? É o módulo do ganho que tu vai entrar na conta lá. Então, esses são os dois valores. E o que tu vai fazer? Tu vai escolher uma frequência de corte no mínimo 10 vezes maior que isso aqui, vai jogar lá nas tuas contas, vai calcular o resistor e o capacitor, vai simular, vai ver se o ganho está dando 2 na banda passante e vai ver se a frequência de corte está dando a frequência de corte que tu definiu. Outra coisa, para poder validar lá, é importante tu te lembrar que aqui isso aqui está em valor absoluto. Tu vai ter que calcular o ganho em dB. O ganho DC em dB, a gente calcula como sendo 20 log do valor absoluto. Nesse caso aqui é 2, né? 20 log na base 2 de 2. Tá? Não sei quanto é que dá, vocês têm que calcular aqui para ver quanto é que dá isso. Não lembro da cabeça quanto é que é log de 2 na base 10. Bom, então esse aqui é o primeiro exemplo, tá? O segundo problema é o seguinte, projetar um passa-baixa de primeira ordem com frequência de corte igual aos os dois últimos dígitos da tua matrícula em kHz, tá? Qual que é a tua matrícula, Nachal? Qual que é a tua matrícula, Isabela? Os últimos dias da minha matrícula os últimos dois é 60. Então, a tua frequência de corte é 60 kHz. E da Isabela? 31. 31. Então, a tua frequência de corte é 31 kHz, tá? Essa é uma frequência de corte. E ganho 10, tá? Então, a frequência de... Aqui, observa que nesse segundo ponto, eu não dei a frequência de interesse. Eu disse a frequência de corte direto, tá? Então, tu atropela aquele ponto de saber a frequência de interesse. Tu já sabe as frequências de corte. E o ganho DC é 10, tá? Daí o que tu vai fazer? Vai calcular, simular e validar. Se está dando a frequência de corte, se está dando o ganho 10. Ganho 10, se tu calcular em dB, vai ser ganho igual a 1. Né? Em dB. 20, na real, desculpa. 20, porque é 20 log, né? Então vai ser 20. E o terceiro projeto aqui, projete um filtro que possua essa resposta em frequência aqui. Então, nesse caso aqui, eu dei o gráfico para vocês, e daí vocês têm que calcular o filtro, o circuito que vai te dar essa resposta. Então, aqui está identificado para vocês, ó, uma frequência de corte de 15K, frequência de corte em 15 kHz, 15 kHz, e o ganho na banda passante aqui está 5 dB. Ganho na banda passante está igual a 5 dB, tá? Então, aqui está o ganho em 5 dB, frequência de corte 15 kHz. Só te liga que aqui o ganho foi dado em dB. Nas nossas equações, o ganho tem que entrar em valor absoluto, tá? Então, tu vai ter que fazer a conversão aqui, só isso. E daí tu vai simular e vai validar se a frequência de corte está dando e se o ganho está dando. Belezinha?
Muito difícil. Tomei água na garrafa fechada, quase aqui. Agora nós vamos ver se é difícil ou não. Tá, então pega o resto da aula para fazer isso e tentar simular, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamem daí. Vou parar de gravar aqui. Interromper a gravação.